Esse aqui eu queria falar. Rodrigo Pacheco traiu Lula? Como é que é isso, Andréia? Em relação à desoneração da folha, como é que é esse trem, essa patifaria? Meu querido, você que está aqui comigo já há algum tempo, eu avisei. Eu falei aqui que o ministro da Fazenda, que Lula não deveria ter feito do jeito que fez. Que o Congresso ia derrubar. Que o Congresso não ia anular, não. Que a imprensa, todo mundo estava falando que Rodrigo Pacheco ia anular a medida provisória, a 1212, e que Lula trouxe novamente a reoneração da folha de pagamento, que ele ia anular, não sei. E eu vim aqui, meu querido, com a maior paciência, e eu expliquei que não tem isso, gente. Não tem isso de Congresso Nacional, de Rodrigo Pacheco, de Arthur Lira, anular medida provisória. Não existe isso. Não existe esse instituto. Não existe isso na Constituição. Eu expliquei que só tinha duas formas, e só tem duas formas do Congresso Nacional derrubar uma medida provisória. Só duas formas. A primeira forma é deixar ela caducar. Ela tem um prazo de validade, a medida provisória, 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Se ela não for convertida em lei, ela caduca. Acabou, ela morreu, ela perde a validade e ela morre. É de jeito. Ou então, a outra forma de acabar com a medida provisória é, na verdade, pegar ela e levar ela para o trâmite legal e converter ela em lei, que é o trâmite correto. A medida provisória tem esse prazo de 60 mais 60 para ser analisada e ser convertida em lei. Esse é o trâmite. É isso que se faz com medida provisória. E todo mundo falando que o Congresso ia anular a medida provisória, ia acabar com a medida provisória, revogar a medida provisória, e eu explicando, e a Globo, todo mundo falando isso. Eu falei, gente, meu Deus, será que eu estou desatualizada? Então não tem isso. Aí o que o Rodrigo Pacheco fez agora? Rodrigo Pacheco não prorrogou a validade de parte da medida provisória. Ela passou 60 dias, aí ele pode prorrogar a validade por mais 60, para que haja o trâmite legislativo para sua conversão em lei. O que Rodrigo Pacheco fez? A parte da medida provisória 1212 de Lula, que renovou, trouxe de volta a reoneração da folha, Rodrigo Pacheco não prorrogou a validade. Ou seja, essa parte caducou, caiu. Só ficou a parte do PERSE, que é o Programa Emergencial de Apoio à Cultura e tudo mais. Só ficou esse, que foi prorrogada a sua validade para dar tempo de ter o trâmite legislativo e a sua conversão em lei. Porque se dentro de 60 dias não houver o trâmite legislativo para sua conversão em lei, vai caducar também. É assim que chama, caducar, porque foi de 60 mais 60. Aí você fala assim, André, Rodrigo Pacheco foi errado em fazer isso? Eu falei que Rodrigo Pacheco ia fazer isso. Mas por que, André? Não é desse jeito, gente. Não adianta Lula, não adianta um ministro colocar uma medida provisória, porque é o seguinte, a medida provisória, ela tem validade imediata. O presidente assinou a medida, ela entra e ela já tem validade imediata, ela já começa a valer como se fosse lei. Aí tem esses 60 dias prorrogados por mais 60 para ser convertida em lei. Se ela não for convertida em lei, ela caduca e cai. E o que aconteceu? Não conversaram antes com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tinha estabelecido a renovação da desoneração da folha de pagamento. Aí, de repente, apareceu o governo com essa medida provisória, reonerando novamente a folha de pagamento, sem ter sentado e conversado. Eu falei aqui, não deveria ter sido feito desse jeito, e o Congresso Nacional vai derrubar. Não vai anular, como eles estão falando aí, não. Não é anular, não. Ou deixa caducar, ou então coloca em análise de lei e derruba.
Não tem nada de anular, não existe isso. E foi o que aconteceu. Deixou caducar a parte da reoneração da folha de pagamento. Por que tem que ser feito? Meu querido, minha querida, Lula querendo ou não, eu querendo ou não, eu gostando ou não, o Congresso Nacional foi eleito pelo povo. E para uma medida como essa, tem que sentar e conversar antes. O governo, no caso, a pasta da economia, do planejamento, tem que chamar deputados e senadores e conversar. Gente, o que a gente pode fazer? A gente precisa arrecadar mais. A gente precisa melhorar essa situação aqui da desoneração da folha de pagamento. Por isso, por aquilo, por aquilo. O que a gente pode fazer? O que vocês acham? E conversar. E dar o campo de participação para os senadores e deputados participar de uma alteração que mexe, querendo ou não, com as empresas. Aí você pode falar, não, André, mas no frigir dos ovos, não coisa nada. Tá, então senta e mostra que não coisa nada. Porque mudar por si só não dá, não vai. Aí o Congresso não deixa ir. E foi isso que aconteceu. E eu avisei aqui e eu falei, em dezembro aconteceu essa situação. E eu falei, não deveria ter sido feito dessa forma. O Congresso vai derrubar. E foi isso que aconteceu. Aí o que o Rodrigo Pacheco falou? Que o governo agora tem um campo de mandar um projeto de lei para o Congresso discutir a situação e decidir. É isso. E assim, Rodrigo Pacheco, ele ainda tentou. Tentou, André? Tentou. Mas se ele não derrubasse essa parte, o plenário derrubaria. E seria um desgaste ainda maior. Não só para o governo Lula, mas também para o próprio presidente da casa respectiva. É o jogo político, é de sentar e conversar e dar poder de participação para os senadores e deputados. Porque querer decidir por medida provisória foi o que Bolsonaro fez. E basicamente quase todas as medidas provisórias de Bolsonaro caducaram. O Congresso Nacional deixou passar os 60 mais 60 e caiu, sem desgaste, porque não tem nem desgaste, gente, para o Congresso Nacional. É só deixar passar o tempo, não precisa ter nem embate. Só deixar 60 dias mais 60 dias, caducou, acabou a medida provisória. Então, Bolsonaro tentou governar, principalmente nos 2 primeiros anos, por meio de decretos. Os seus decretos basicamente caíram quase todos. Os decretos têm que ser derrubados pelo Congresso. E foram derrubados. E depois ele veio com medida provisória. E as medidas provisórias, na sua grande parte, caducaram. E tiveram algumas que foram apreciadas em que o Congresso Nacional fez questão de derrubar a medida provisória de Bolsonaro, como, por exemplo, a medida provisória 1045, que eu nunca vou me esquecer dessa medida provisória, bem como a medida provisória 1039. Para você ter ideia, a medida provisória 1039 de Bolsonaro, ela foi editada no dia 31 de dezembro. Eu só não lembro se foi de 2000 ou de 2021. Essa medida provisória também foi derrubada. Ela mudava o LOAS, o benefício de assistência social do LOAS, do BPC, em que tiraria milhões de pessoas miseráveis quase, numa situação de miséria, de ter acesso ao BPC. Eu ainda fiz vídeos aqui, lives, e eu expliquei, foi o presente de Natal de Bolsonaro para você, em que o Congresso Nacional fez questão de não derrubar, mas de mudar. E o Congresso Nacional, por incrível que pareça, ao invés de restringir, foi ampliar. Dizendo que, por exemplo, se o velhinho e a velhinha, se o velhinho tiver uma aposentadoria de um salário mínimo, a velhinha que não tem nada poderá receber o LOAS, porque não poderia. Então, nesse campo, o Congresso Nacional fez melhor e inovou, porque o que Bolsonaro queria era acabar com tudo. E a medida provisória 1045 de Bolsonaro também, que eu não me esqueço, que ele queria criar um novo tipo de trabalhador, sem 13º, sem férias, sem carteira assinada, sem direito à previdência. Sabe o que o Congresso Nacional fez? Não me esqueço disso. Eu acompanhei tudo isso com muita angústia. Senado Federal, inclusive Rodrigo Pacheco já era o presidente, fizeram questão de fazer uma sessão plenária para rasgar essa medida provisória de Bolsonaro.
Você está entendendo, meu querido? Então, Lula, se ele quer fazer medida provisória, pode, André? Pode, mas sente antes e converse com os líderes. Senão, eles vão derrubar. E isso traz o quê? Desgaste político para o governo Lula. Não dá para repetir erros que Bolsonaro cometeu, de tentar governar por meio de medida provisória. Pode fazer medida provisória, André? Pode, mas sente e converse antes, pelo menos com os líderes do Congresso Nacional. Se não, vai derrubar. E se derrubar, é mais desgaste político, aí vai ter que sentar de qualquer jeito e conversar de qualquer jeito. Então faz antes, para não ter todo esse desgaste. Então, resumindo, Rodrigo Pacheco traiu Lula? Não traiu. Vocês vão me desculpar, mas não traiu. Fernando Haddad, que foi assodado e fez do jeito que não tinha como se sustentar. O Congresso Nacional tinha renovado a desoneração da folha, aí veio Lula, por pressão da economia, e fez uma medida provisória, reonerando novamente a folha. Por medida provisória, mudar aquilo que o Congresso já tinha decidido. Resultado, caducou. E eu falei que isso ia acontecer. E agora vai ter que ir atrás para pedir benção. Mais benção ainda. Não precisa disso, precisa? Não precisa. Coloca aí, Lula, você não precisa disso, não. Você não precisa disso, não. Você é macaco velho. Pelo amor de Deus. Senão vai ficar na mão desses patifaria aí, moço. Ah, não. Meu querido, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.